O que é maturidade? É um conjunto de tudo aquilo que você vivenciou, de tudo que você leu, de tudo que você assistiu, de todas as experimentações que você fez. Isso te Uhum. traz essa maturidade e não traz a mesma maturidade para outra pessoa da sua idade, né? Então, as pessoas elas precisam desenvolver inteligência emocional. A questão é como, principalmente quando a gente fala para alguém já em idade avançada, né? Idade avançada, eu quero dizer que já está no mercado de Sim. trabalho e que ainda não teve a oportunidade de trabalhar essa inteligência emocional. Ah, o grande problema é que não trabalhar a inteligência emocional está atingindo a sociedade de uma forma absurda, tanto em relação às chamadas doenças da mente, as doenças da atualidade, quanto em relação à própria rotatividade de funcionário nas empresas, aos problemas de conflito na empresa e etc. Né? O LinkedIn fez uma pesquisa recentemente, não vou me lembrar o ano, e ele disse que grande parte dos problemas enfrentados nas empresas não estão relacionados ao conhecimento técnico, Uhum. mas às relações interpessoais. Por quê? Porque as pessoas não têm essa inteligência emocional. Ah, mas você quer dizer que se eu tiver inteligência emocional, eu devo ficar sofrendo? Não, mas como você disse, mas aí você vai ter foco. Olha, eu preciso ficar mais 2 meses, depois eu consigo sair, ou então eu já vou na minha área, eu já vou entregar uns currículos, eu vou tirar essa pessoa tóxica do meu ambiente pessoal, vou falar com ela o mínimo que eu preciso. Veja, você vai criar estratégias e agir em cima dessas estratégias para se resguardar, né, para ficar bem, e ao mesmo tempo chegou um momento que não é mais para mim. Então, o mercado de trabalho hoje ele nos permite fazer essas escolhas, se Uhum. nós tivermos inteligência emocional para isso. Mais uma vez, como é que a gente desenvolve? É processual. Por isso, não dá para esperar você chegar no mercado de trabalho para começar a ensinar inteligência emocional. E aqui cabe uma coisa importantíssima. E quem ensina? Eu sou Era a minha professor, próxima pergunta. né? Eu sou professor técnico, não é minha responsabilidade, é responsabilidade de todo mundo. É responsabilidade do professor da educação básica, é claro que é, mas também é minha responsabilidade como professora universitária. O que eu posso ensinar dentro da minha disciplina, lá no curso de RH, que vai ajudar o meu aluno a refletir, a pensar, a se posicionar, a falar o que ele pensa. Recentemente eu dei aula na FATEC de Mogi e uma das minhas alunas tinha quase 70 anos, 60 e poucos anos, né? Maravilhosa a minha aluna. E ela me disse assim, professora, nunca ninguém tinha me dito com todas as palavras que eu podia tomar todas as minhas próprias decisões. A senhora me falou agora, eu tenho mais de 60 anos. E isso me fez Caramba! pensar sobre quantos nãos eu poderia ter dito e o quanto eu teria sido mais feliz. É, E nesse sentido é que nós estamos ensinando todo o mundo o tempo tempo todo. todo, em todas as situações. Não é? A gente não para de aprender e isso é maravilhoso, que a gente possa aprender muito sobre tudo a qualquer momento, porque, inclusive, é por isso que o ser humano não é perfeito, né? A Uhum. perfeição indica que nós estaríamos finalizados, que não há mais nada para aprender. O ser humano não é perfeito e isso é uma coisa positiva, tem sempre algo para aprender. E em relação a esse tipo de competência, esse tipo de habilidade, nós aprendemos muito na relação interpessoal. Então, é nosso dever, não como nós somos professores, no meu caso, né, é meu dever profissional, mas também é meu dever ético, cidadã, humano, se eu tenho um pouquinho de sensibilidade para saber que todas as pessoas ao meu redor estão aprendendo. É. Como que a gente identifica, porque assim, as hard skills são fáceis, né, entre aspas, de serem identificadas, quais que a gente precisa adquirir para exercer aquele cargo, aquela função que a gente trabalha ou aquilo que a gente pretende ser. Como que a gente identifica quais são as soft skills que a gente precisa, que a gente é deficiente? Não que eu precise aprender todas, às vezes, se puder aprender todas, melhor ainda.
mas para incorporar dentro daquelas características inatas que eu já tenho, para complementar aquelas características. Se você estiver falando de uma autoidentificação, eu É. quero identificar as características que eu preciso, você pode fazer isso até mesmo através de pesquisas, assim, qual é o seu propósito ao desenvolver essas habilidades? Você está focando no mercado de trabalho? Então, dá uma pesquisada na vaga, na empresa, no contexto dessa empresa, né? E tudo que a vaga exige de você. Não, eu quero para autoconhecimento, para autodesenvolvimento. Então, é olhar para o seu entorno. Exemplo, se eu estou fazendo isso porque eu quero fazer um trabalho na minha igreja, competências e habilidades relacionadas à comunicação, a trabalhar com o outro, elas serão necessárias. Não, eu não preciso porque eu não vou falar em público e tal, então eu vou olhar para outras competências. Agora, se a gente está falando de aprendizagem institucional, as próprias legislações, pesquisas relacionadas ao mercado de trabalho podem nos dar uma orientação muito legal sobre isso. Uma dica que às vezes eu dou para os meus alunos entra no LinkedIn e veja quais são as características que aparecem nas vagas. Proatividade, falar em público, gerenciar conflito. Dá uma olhada nisso, faça uma autoavaliação. E faz aquela análise do chá, que é o anagrama que eu falei, né? Eu tenho conhecimento sobre isso? Não? Então eu preciso estudar. E as inteligências artificiais podem me ajudar com isso. Eu tenho habilidades, eu domino a parte prática dessas informações que eu quero. E aí, como é que eu estou em relação às atitudes? Eu corro atrás, eu estou motivado, etc. Então, de novo, qual é o seu propósito para desenvolver essas habilidades? Porque hoje o acesso à informação ele é muito grande, então você pode ter muito direcionamento.